Enki, para iniciar nossa conversa aqui, estou muito animada e feliz porque é um tema que não foi falado ainda no canal, que é os mantras. O que são os mantras? Qual é a origem dele? Pode falar um pouquinho, dar uma aula para nós? Posso, mas eu gostaria de começar dizendo o que o mantra não é. Ah, Então, interessante. o mantra ele não é uma oração, o mantra ele não é uma palavra mágica, o mantra não é uma palavra de poder. O mantra, ele é, falando de uma forma bem sucinta, ele é um instrumento que esses antigos homens e mulheres lá da Índia construíram para conseguir sair do escopo limitado da percepção mental. Então, a palavra mantra, ela é a junção de duas outras palavrinhas lá em sânscrito, manas e trayati. Então, manas é mente, de maneira geral, é mente, e trayati é liberar. Normalmente, aqui no Ocidente, se traduz mantra como instrumento da mente, mas numa uma observação mais profunda, o mantra ele não é um instrumento da mente. O mantra ele é uma ferramenta que vai fazer com que a gente não só transcenda essa característica da mente, né, saia desse escopo mental, mas também vai fazer com que a própria mente se expanda ou se liberte. Se liberte do quê? Das estruturações mais rígidas, mais ferrenhas que ela possa possuir, tá? Então, o mantra ele foi uma ferramenta que esses antigos homens e mulheres começaram a desenvolver para fazer primariamente isso, criar uma sensação de espaço ou de abrangência na estrutura disso que nós chamamos de mente e para depois superar essa mente. Então, vamos, entre aspas, expandir, expandir, expandir até onde dá. Chegou um limite, transcende isso. Vamos usar essa mente da forma mais profunda que a gente possa utilizar, mas sabendo de que ela é só um instrumento também. Então, eu vou transcender. Vou superá-la. Então, o mantra ele tem essa característica. Por conta de ser assim, Pri, ele é um estudo que está muito ligado à forma como a consciência se manifesta, ao surgimento da individualidade, a estruturação da mente, as funções que a mente tem segundo esses antigos homens e mulheres, né, que eu, para simplificar, vou chamar de yogis, tá? Então, esses antigos yogis, né, eles foram, para chegar no mantra, foram entender o que é a consciência, como é que a consciência, que é um todo absoluto, não isso, não aquilo, como é que ela se manifesta nisso aqui, que é uma sensação de limite ou de limitação, né, que é a individualidade. Então eles foram estudando todos esses pormenores até chegar nesse conhecimento, na verdade, mais uma sabedoria, que são os mantras. Tá? Então, de maneira simplista, um mantra é isso. E Enki, como que eu sei que o mantra ele está funcionando, que ele está agindo, ou não sei qual palavra usar? Porque tem vários mantras. Quando a gente busca no YouTube, fala sobre limpeza, atrair a prosperidade, proteção. E o que que você poderia falar com a sua opinião e seu estudo sobre isso? Então vamos lá. Todas essas abordagens, elas têm uma função, tá? Mas não necessariamente elas são, como é que eu vou colocar? São reais no sentido de ter uma substância concreta, Sim. tá? Então, como eu disse, o mantra ele surge desse estudo da consciência, de como a consciência se manifesta. Então, para começar do começo, vamos lá. O que é essa consciência do ponto de vista dos antigos yogis, dos homens e mulheres? É aquilo que, esotericamente, alguns espiritualistas vão chamar de Brahman, de o todo, o absoluto, Deus. Tá? A gente vai, dependendo da nossa linhagem, vamos colocar assim, a gente vai dar um nome para isso. Os yogis chamavam de Brahman, Paramatman, Shiva ou Parama Shiva, tá? Mas para a gente ficar mais falando uma mesma linguagem, vamos chamar isso de consciência, ok? Então a consciência como sendo aquela expressão que não é nem isso nem aquilo, não dá para a gente dar atributo, eu não posso falar que a consciência, o Brahman, Deus,
que ele seja o amor. Porque quando eu falo isso, né, eu estou limitando ele. Então, o amor está presente na consciência, mas não é a consciência transcende isso. A paz pode estar presente na consciência, faz parte dela, mas a consciência não é isso, ela transcende isso. Então, a consciência está sempre além. Aquilo que é o divino, Brahman, o nome que a gente quiser dar, está sempre além. A gente nunca alcança. Tá? Então, esses caras, homens e mulheres, quando tiveram as suas experiências diretas com esses princípios, e aí a gente está falando de um grupo de pessoas que lá eles vão ser chamados de rishis, né? Os sábios, né? Que são homens e mulheres também, não tinha só rishis, homens. Mas esses caras, quando atingiram esse estado de percepção do tal Brahman, do divino, eles começaram a ter uma experiência no retorno dela, né, uma experiência conflitante, porque assim, eles tinham uma experiência de uma abrangência, de uma experiência de não limites, mas assim que essa experiência decantava, eles voltavam a sentir o corpo, voltavam a sentir as sensações sensoriais, eles voltavam a sentir o frio, o calor, né, o sabor amargo, o sabor doce, os anseios, né, vontade de fazer xixi, de vontade de fazer cocô, né, eles voltavam a sentir tudo isso. Então essas experiências, digamos assim, extremas, é que levaram eles também a buscar um entendimento de como nós nos estabelecemos como ser humano, como um indivíduo. Então, vou resumir bem, tá, pessoal? Eles desenvolveram a percepção de várias nuances da manifestação da consciência. Então, eles observaram assim, puxa, nesse momento aqui eu tenho tal abrangência de percepção. Tal abrangência de percepção me dá a possibilidade de perceber o mundo assim, de entender o mundo assado, de fazer isso, de agir assim, né? E aí, quando ia decaindo mais, eles foram percebendo, olha, aqui eu comecei a ver o surgimento disso que nós chamamos de mente. A mente está funcionando assim. Como que ela emerge? Ela emerge por conta disso, por conta daquilo, sabe? Eles foram fazendo todos esses estudos e tudo isso está muito bem documentado em duas tradições espirituais indianas. Uma é chamada Tantra, que não tem nada a ver com a sexualidade, tá? Isso é uma deturpação, tá? Não é o foco do nosso encontro hoje. Posso falar dele em um outro encontro, mas... E a outra tradição espiritual é posterior ao Tantra, ela é conhecida como Vedanta, né? Que foi o papo que a gente teve com o Sakrasenda aqui, falando sobre Vedanta. Então, nessas duas tradições, houve ali um detalhamento de como a consciência, o todo, se manifesta de tal forma a gente se sentir como um indivíduo. Tá? Então, só para deixar mais uma vez bem claro, todo esse estudo fez com que esses yogis, né, esses sábios, entendessem as estruturações da mente, entendessem que raio é isso, para que tem uma mente. Então, também falando de uma maneira bem resumida, esses caras chegaram à conclusão de que a mente existe para servir como uma espécie de anteparo para as nossas emoções. O que eu quero dizer com isso? O que eles queriam dizer? Na experiência disso que eles sentiam ser o divino, o mais próximo que eles conseguiam trazer como referência para nós aqui era que esse divino, esse Deus, Brahman, o nome que a gente quiser dar, era a expressão de um sentimento, tá? É o mais próximo que a gente conseguia chegar aqui, como indivíduo, dentro dessa estruturação de manifestação, era o mais próximo que a gente conseguia chegar do divino era através da experiência do sentimento. Então, o que é um sentimento para eles? É tudo aquilo que tudo aquilo que se estabelece. Por exemplo, o amor é um sentimento. Quando você ama, você ama. O amor, uma vez experimentado ou realizado, ele não decai. O que decai são as emoções. Então, o sentimento as emoções acham que são. O amor é um sentimento, a paixão é uma emoção. A felicidade é um sentimento. Você, quando se estabelece na experiência da felicidade, você pode ser feliz com ou sem dinheiro no banco, com ou sem companheiro ou companheira. As vicissitudes emocionais do contexto vão acontecer. Você pode ficar com raiva porque alguém te fechou no trânsito, mas isso não vai ser preponderante para te trazer infelicidade ou para te trazer desamor, né? Então, os estados emocionais oscilam, os estados de sentimento, eles permanecem. Eles são. Então, uma pessoa que ama, ama.
Acabou o relacionamento, isso não significa que o amor acabou. Acabou o relacionamento. Uma pessoa que genuinamente ama, ela expressa amor não necessariamente pela pessoa com que ela estava se relacionando. O amor se torna algo natural dela. Então é uma expressão natural, tá? Então quando esses antigos yogis sacaram isso, que o sentimento é algo estável, que é algo que é perene, que ele não se altera, que independente das vicissitudes da vida, o sentimento permanece, né? Eles começaram a perceber que isso era o que estava mais próximo da experiência do tal divino, do tal Brahman, tá? Com isso, pessoal, eu não estou dizendo que uma pessoa que ama é aquela que sai saltitando, abraçando as árvores, né? Sofrendo com todo tipo de violência psicológica, emocional, que às vezes até física, e ela tá tudo bem. Não é isso. A experiência desse sentimento, do ponto de vista desses antigos yogis, se traduz também como uma experiência de lucidez. Tá fazendo sentido para vocês? Porque assim, na medida em que eu e você, se a gente se estabelece nesse sentimento, o amor, a paz, contentamento, felicidade, tantos outros que a gente vai nomeando aí, na medida em que a gente se estabelece nisso, a nossa mente invariavelmente vai ficar mais clara, vai ficar mais abrangente. Ela não vai ficar tacanha, né? Se eu digo que amo e minha mente é tacanha, fechada, na verdade não é amor, é egoísmo, é qualquer outra coisa, menos amor. A experiência, do ponto de vista desses antigos yogis, dos sentimentos, vamos colocar aqui só como referência, do amor, por exemplo, é uma experiência que traz lucidez, que traz clareza, que traz abrangência. Por isso que esses caras, homens e mulheres, né, diziam que o sentimento é o reflexo mais próximo do tal divino, porque traz a gente uma expressão muito profunda de lucidez, de compreensão da realidade que a gente está inserido, tá? Pois bem, a partir do momento que eles perceberam isso, naturalmente eles perceberam as emoções, essas oscilações. Então, na medida em que a gente percebe o que é o sentimento, o que não é o sentimento também fica muito evidente. Então, as oscilações. Eu posso, sei lá, contar uma piada aqui para vocês. Se essa piada for boa, vocês vão ficar alegres. Não necessariamente felizes, mas vocês vão ficar alegres. Vai passar um tempo, a graça da piada vai sumir e vocês vão voltar a um estado de humor anterior, mais natural a vocês. Se você é uma pessoa muito ansiosa, a ansiedade vai aparecer. Se você está com raiva de alguma coisa, a raiva vai eclodir. Se você está melancólico, a melancolia vai se sobressair, tá? Então, essa é a característica emocional. Só que a experiência emocional, esses yogis antigos também perceberam que essa é uma experiência que é muito, entre aspas, rápida. A gente não consegue compreender a experiência emocional. Tá fazendo sentido para vocês? A gente não consegue compreender a experiência emocional. E aí esses caras, eles perceberam que as experiências emocionais, elas acabam por se repetir, com roupagens diferentes, mas que elas se repetem. Então eles começaram a observar, poxa vida, toda a nossa estrutura de relação não está baseada nos sentimentos, está baseada nas reatividades emocionais. E como eu não estou lúcido, lembra? Se eu não estou na percepção do sentimento, a minha clareza, a minha lucidez está diminuída. Se eu estou distante disso que os yogis chamam de consciência, a minha expressão ela está entorpecida, digamos assim. Então essa relação emocional reativa vai gerando na gente um estado em que o escopo da nossa percepção é limitado. A nossa percepção ela vai ficar, digamos assim, restrita às características emocionais que a gente está experimentando no nosso dia a dia. Então, esses caras começam, assim, não aceita goela abaixo que eu estou falando, observa a experiência de vocês. Quando você está lá no seu serviço e alguém te enche o saco, durante um tempo você fica com aquela sensação de irritação, de tristeza, o que foi que eclodiu de emoção, aquilo fica contigo. E para onde quer que você olhe, entre aspas, tá? Qualquer coisa que permeie a sua mente, permeie, sei lá, o seu raciocínio, vai estar melecada por essa emoção, tá? Então, você tomou, sei lá, uma bronca do seu chefe, ou você viu que o seu companheiro de trabalho fez desculpe o termo, uma grande merda e que vai sobrar para você
de alguma forma. Não adianta passar a figura de uma criança sorrindo, fazendo gracejos, que você não vai ser totalmente espontâneo em falar, puxa, que coisa bonita. Você pode sorrir, você pode até falar internamente, nossa, que coisa fofa, mas você vai estar permeado por aquela raiva, por aquela indignação. Vai ter uma meleca, entre aspas, vai ter um filtro daquela emoção permeando a sua experiência. Tá? Então esses caras, eles começaram a observar que as nossas relações, elas eram todas elas, muitas vezes, uma colcha de retalhos dessas melecas emocionais. Tá? A gente tem um impacto emocional aqui, logo em seguida a gente vai fazer outra coisa e a gente não consegue se desconectar desse impacto ou dessa emoção para observar a nova coisa de uma maneira mais autêntica. A gente está, digamos, com uma lente, com uma tendência emocional, né, poluindo a nossa visão. Aí a gente entra numa nova experiência com uma tendência de percepção. A gente já não vai perceber a coisa como ela é. Então, eu estou falando nesses termos com vocês para tentar trazer a ideia de que a nossa mente ela vai criando esses, entre aspas, nichos, esses modelinhos, essas estruturas, ok? Então a mente, quando ela está se relacionando emocionalmente, ela vai ficando mais engessada. Isso é invariável, é comigo, é com vocês. A mente ela vai ficando mais engessada, mas com uma tendência a observar as coisas sobre um viés, sobre um padrão. Sabe qual que é o nome que os antigos deram a essa nossa tendência de repetir os padrões emocionais, mesmo com tendências com roupagens diferentes? Os antigos deram a esse looping o termo de samsara. Normalmente, o que a gente fala? Samsara é a roda das encarnações. Sim. Para os yogis, samsara é sama, mesma, sara, essência. É a repetição da mesma essência. Samsara. Então, percebam que toda essa estruturação que a gente tem leva ao quê? A um samsara. A gente observa determinadas circunstâncias com roupagens diferentes, mas a gente não saca que é a mesma essência. A gente não percebe que é a mesma essência. A gente vai repetindo, repetindo. Então a nossa mente ela vai ficando engessada. É aí que surge o estudo ou o desenvolvimento do que nós chamamos de mantra. Porque um mantra ele não é para trazer necessariamente prosperidade ou para trazer isso ou para trazer aquilo. Eles são ferramentas que vão nos levar a uma percepção que destoa do looping. Sabe quando eu e você, a gente está muito habituado a ver uma coisa, aí de repente alguém faz assim, ó, só inclina um pouquinho a nossa cabeça, a gente enxerga a coisa de uma outra forma e a gente fala, ei, era assim? Existe isso? O mantra é como se fosse esse empurrãozinho para que a gente saia da percepção robotizada, reativa, estruturada que a gente constrói ao longo do nosso dia a dia. Então, de maneira bem direta, o mantra não serve para trazer prosperidade, tá? Que é uma das coisas que se associa muito a mantras da cura, mantra para isso, mantra para não sei o que lá. O mantra é sempre uma ferramenta para fazer com que a gente saia de um looping de percepção. Manas, mente, trayati, liberação. Tá? Então, no primeiro momento, eu vou o quê? Liberando espaço na minha mente. Eu vou desconstruindo essas estruturas para depois eu transcender a própria mente. Tá?